Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, quinto, 29 de janeiro de 2026. Vamos falar do jogo do Corinthians e Bahia, falar também um pouco de outros resultados, também do Flamengo e do São Paulo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos lá! Corinthians pegou ontem o Bahia na Vila Belmiro, como eu já falei, já expliquei a situação sobre esse jogo sendo na Vila Belmiro. E perdeu o jogo de 2-1. Realidade batendo na porta. É um pouco chato falar sobre isso, mas o Corinthians perdeu por 2 vacilos. E eu vou falar sobre esses vacilos já daqui a pouco. Mas o Corinthians até que entrou bem na partida. O Memphis estreou ontem no time, principalmente no time titular. Ontem o trio GYM, o Jim, estreou no Brasileirão e até que entrou bem. Por exemplo, o primeiro gol nasceu de uma jogada criada por eles, pelo menos por Memphis e Garro. O Memphis entrou muito bem na partida ontem, por incrível que pareça mesmo, voltando, sendo o primeiro jogo dele, jogo de estreia dele em 2026. Tá um pouco ainda fora de ritmo, que é normal, mas entrou muito bem, fez umas jogadas ali até interessantes. O Breno Bidon é um monstro sagrado aí do Corinthians, monstro master. Vai ser realmente aí o grande nome do Corinthians para 2026. Esperamos que seja realmente o grande nome para 2026. E o Corinthians vem jogando muito bem, com muitos passes, infiltrações, toque de bola muito rápido. E conseguiu fazer o primeiro gol também muito rápido. Uma jogada meio ali uma tabelinha entre o Memphis e o Garro. Eles acabaram encontrando o Breno Bidon se infiltrando ali na área, lembrando os tempos áureos do Paulinho, para marcar 1-0 na saída do Ronaldo. Um baita de um golaço. E aí o Corinthians tem um problema. Faz um gol, recua. Aí fica querendo jogar no contra-ataque. Parece que é bem assim. Faz um gol, é proibido atacar, é proibido fazer gol. Mas mesmo no modo proibido fazer gol, ainda o Corinthians conseguiu levar perigo ao gol do Bahia. Levou perigo com o Yuri Alberto, levou perigo também em outros lances. O Yuri Alberto ainda conseguiu fazer um gol, mas foi anulado porque ele estava realmente impedido. Mas o Corinthians conseguia chegar. O problema é a cochilada que às vezes a defesa dá e alguns vacilos que acontecem ali no meio do caminho. E um desses vacilos, até porque o ataque do Bahia, como o ataque do Bahia é bem jovem, eles têm uma velocidade um pouco maior do que um zagueiro já com um pouco mais de idade. E o Bahia, quando chegava ao ataque, chegava com muito perigo. Até que um chute de fora da área bem despretensioso, a bola praticamente já estava na mão do Hugo Souza, desvia na defesa, engana o Hugo Souza e o Bahia consegue empatar em 1-1. Aí logo em seguida, em um lance também despretensioso do Bahia, que ali ao meu ver já era um lance controlado, o Hugo Souza perde o tempo da bola e acaba cometendo pênalti no atacante do Bahia. E aí Everton Ribeiro vai lá, converte o pênalti, 2-1 Bahia, e o jogo terminou 2-1. Mas o Corinthians tentou, pelo menos no segundo tempo, voltou com vontade de tentar fazer o gol. Voltou com vontade de fazer o gol. Só que o problema é que quando não é noite, quando não é dia do time fazer gol, não adianta. Você pode chutar embaixo da trave que a bola não vai entrar de jeito nenhum. E ontem foi o dia realmente do Corinthians, foi o não dia do Corinthians. A realidade é essa. Foi o não dia do Corinthians. Porque o Corinthians tentava de todas as formas. Bola bater na trave. Breno Bidon ainda botou uma bola na trave no segundo tempo. Yuri Alberto tentou. Enfim, a bola não entrava. E aí com as substituições ainda tentou ainda se fazer alguma coisa. Por exemplo, quando ele bota o Pedro Raul, a ideia era bola na área para o Pedro Raul tentar cabecear e fazer o gol, mas a bola não conseguia chegar. O Bahia, na verdade, conseguiu ali anular bem a boa parte das jogadas do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Então, o Bahia foi eficiente e foi eficaz naquilo que ele se propôs no jogo. O Corinthians não foi tão eficaz, porque quando faz o primeiro gol, recua demais e deixa o Bahia entrar no campo de ataque.
no caso na defesa do Corinthians, que é algo que o Corinthians precisa melhorar bastante durante esse campeonato. O Gabriel Paulista entrou bem, foi bem seguro, jogou muito bem. O Gustavo Henrique também não entrou mal, entrou bem, mas alguns vacilos ali aconteceram, que são coisas que precisam ser corrigidas durante aí o ano. E aí a entrevista do Dorival foi bem clara: perdeu 3 pontos agora, mas dá para recuperar, realmente dá para recuperar, mas precisamos ligar o alerta, porque esse dá para recuperar, a gente já viu esse filme uma vez e não foi um filme muito interessante de ser visto, até pelo menos aquela reta final ali do Campeonato Brasileiro de 2024, eu acho, quando o Ramon Dias assumiu o Corinthians e aí deu aquela arrancada. Mas esperamos que o Corinthians realmente melhore e que o Corinthians consiga aí alcançar pontos importantes na tabela. Ontem também o Flamengo perdeu o jogo de 2-1 de São Paulo, mas o Flamengo jogou fora de casa, jogou no Morumbi. Mas antes de continuar com esse papo, vou passar agora aqui um recadinho. Nesse calorão, o que é que nós merecemos nesse calorão? Um açaí. E o melhor açaí da cidade é o açaí na garrafa .aju. Isso mesmo, galera, açaí na garrafa .aju. Vou deixar a página aqui na descrição para vocês seguirem fazendo lá os pedidos. Tem garrafa de 300 ml, de 500 ml, conversa diretamente com o dono, conversa com o Franklin, que é o dono. E vamos lá, galera, vamos fazer os pedidos. E eu vou deixar o link aqui na descrição da página do açaí na garrafa.aju. Vamos voltar pro vídeo. Flamengo ontem foi derrotado pelo São Paulo lá no Morumbi por 2-1. Mas o destaque da partida não foram nem os gols, foi o final. No final da partida, já no apagar das luzes, o Arrascaeta tá na cara do gol, chuta a bola, o goleiro Rafael pega. Só que houve um toque por trás do Arrascaeta e esse toque poderia ser caracterizado como pênalti. Assim que o Rafael pega a bola, vai para fora, o juiz encerra o jogo. Mas em lances de penalidade, o VAR deve ser acionado. Isso, por exemplo, aconteceu no ano passado, no jogo do Corinthians e Internacional. O jogo já estava encerrado e mesmo assim teve uma penalidade. Acho que foi cometida por Kaká, não lembro agora quem foi o zagueiro que cometeu a penalidade. E o árbitro foi pro VAR, marcou o pênalti. O Internacional converteu o pênalti, empatou, se eu não me engano, o jogo naquela noite. E o Corinthians acabou perdendo 3 pontos. E logo em seguida o juiz acabou o jogo. Então é possível isso acontecer, é normal. Mas ontem o árbitro não sei se o árbitro não quis revisar, não sei se o VAR avisou alguma coisa a ele no comunicador, mas que foi um lance muito estranho. E isso foi independente de ter sido de ter acabado o jogo ou não. Se houve o toque na área, o juiz tinha que marcar a penalidade. Não tem o que se questionar. O juiz tem que marcar o pênalti. Até porque é uma penalidade máxima. Se é penalidade máxima, então o juiz, pelo menos ali, o VAR tem que chamar o juiz e tem que informar: possível toque, vá para a cabine para... É recomendável que você vá para a cabine para verificar um pouco melhor. E aí a interpretação do árbitro o árbitro vai interpretar da forma que ele quiser. Mas pelo menos ir até a cabine, ele teria que ir. Porque, por exemplo, se vai até a cabine, poderia marcar o pênalti, poderia não marcar, mas vamos supor que marcasse, o Flamengo poderia sair de lá pelo menos com 1 ponto. Então, essa arbitragem brasileira ainda está um pouco falha. E ainda tem um detalhe, tem um outro detalhe sobre a arbitragem brasileira. O presidente da CBF, mais uma vez, acertou. Mais uma vez, esse presidente, pelo menos, está acertando muita coisa que os anteriores não fizeram, ou tinham medo de fazer, em profissionalizar os árbitros. Então essa profissionalização dos árbitros vai ser muito benéfica. Talvez, eu não vou dizer que vai ser, porque eu estou cravando algo que ainda não aconteceu, mas provavelmente vai ser muito benéfico ao futebol brasileiro, porque você vai conseguir cobrar mais os árbitros vão ser realmente árbitros profissionais. Eles vão fazer cursos com frequência, eles vão ter lá registro na carteira
de árbitro de futebol. Você vai poder cobrar mais desses árbitros. E os árbitros também podem ser rebaixados com essa profissionalização. Então agora a arbitragem brasileira vai estar um pouco mais atenta, vai estar um pouco mais ligada, principalmente em lances cruciais, como por exemplo esse que aconteceu no jogo entre Flamengo e São Paulo. Isso pode ser uma penalidade também aplicada ao árbitro, porque no modelo atual o árbitro só sofre uma punição, uma suspensão e acabou. E logo em seguida vai apitar outros jogos grandes também. Mas nesse modelo o árbitro ele vai sofrer penalidades e ele pode também ser rebaixado de divisão. Não sei como é que vai funcionar esse rebaixamento, mas isso vai ser bem interessante de ser visto, porque talvez os árbitros, os erros diminuam bastante, e se não diminuir, aí vai ter um outro X aí da questão, que vamos ver como a CBF vai resolver junto com os clubes de futebol e as ligas aí que estão praticamente dominando o futebol nacional. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e é nóis!